Bom, então iniciando o nosso próximo módulo, que é a educação e religião. O que seria a educação e a religião? Bom, nesse módulo eu quero contar um pouco sobre como que as informações que a sociedade nos passou, que os professores passaram, que os pais passaram, que toda a cultura no geral da sociedade passou para nós, seres humanos, ao longo de toda essa época, todo esse tempo. Bom, de cultura se diz, quer se dizer que é algo que está enraizado em uma determinada sociedade, em um grupo grande de pessoas, que é a nossa sociedade. São coisas que vêm de muito tempo atrás e que são crenças, são moldes mentais, são ideias, né, que as pessoas carregam e passam uma para as outras. O pai tem lá seu filho e passa para o seu filho como que deve ser, como que deve viver, quais as políticas a ser adotada durante a vida. Ou seja, filho, tu vai ser assim, tu tem que ser assim, tem que fazer assim. Os professores falam, olha, tu tem que ser assim, senão tu vai tirar nota ruim, vai ir para a diretoria. E, bom, a gente foi educado ao longo de todo o tempo pelos pais, pela religião, pelos líderes religiosos, pelas escolas, os professores, todas aquelas pessoas que estiveram acima de nós durante o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, de cada pessoa. Agora tu vai me perguntar, mas como? De que forma? De que forma é a seguinte. Imagina que tu nasceu, aí tu é uma criança, e tu tá lá. Lembra tu como criança? Tu era perfeito. Tu não tinha nada de ruim. Tu não tinha nada de ansiedade, não tinha depressão, era feliz, era alegre, tu vivia no paraíso. Tu tinha entusiasmo sobre as coisas, tu ia fazer uma brincadeira, podia ser a coisa mais besta que possa parecer. Por exemplo, eu queria ser vendedor de camelô, eu pegava umas fitas, uns joguinhos, um plástico, né, filme, e pegava, amontoava, e eu queria vender isso. Eu tinha outros primos meus que estavam na minha casa, primas, né, prima, e eu queria vender. São fitas que tu bota em cima de um sofá, por exemplo, e eu queria vender para eles esses filmes, esses jogos. E cara, é uma brincadeira tão tosca, mas tão divertida, tão valorosa. Quanto que tá ali em cima daquele sofá? Não tá 25 pila ali em cima daquele sofá. Mas a questão é que não tá no que tu tá fazendo, mas no como tu tá fazendo. Não importa o que tu vai fazer, não importa como tu é, quem tu é. Então por isso que quando tu era criança, tu não tinha nenhuma disfunção, nenhum problema, nada. Tu era feliz, e se tu lembrar, tu vai lembrar que era. Até o que vai acontecer? Essa criança, ela precisa dos seus pais, precisa dos seus professores. Por quê? Porque ela não é independente, ela é um ser dependente. E essa é a astúcia do diabo. Como ele domina a mente dessas pessoas, então, e é exatamente isso, tu não tem controle da tua mente ainda, tu é uma criança, tu não tem autonomia, tu precisa do conforto dos teus pais te servirem, e é natural, de certa forma, mas o diabo, ele se apossua de uma vontade nos adultos, né, nas pessoas no geral, principalmente os que estão acima de ti. Isso é uma programação tão inconsciente que as pessoas não percebem, mas isso está incluso. E o que acontece? Os pais,
eles querem moldar, os professores moldar como que essa criança deve ser. Porque na cabeça deles, essa criança, se não for ensinado e educado, que é uma baita de uma educação da hora, né? Eles são ricos, eles são felizes, eles não têm problemas, eles conquistam sucesso. É mesmo? Teus pais, professores, líderes religiosos, as pessoas que estiveram acima de ti e te disseram como tem que ser, eles atingiram o sucesso? De verdade, abundância de verdade. Pode me dizer, meu pai teve sucesso. Pode ter tido. Se é que é uma pequena parcela que está me falando isso, talvez 5%. Mas é que troco de quê? Com quantos anos ele atingiu esse sucesso? Tu me entendeu onde eu quis chegar? Será que é sucesso de verdade? Tá, ele tem dinheiro, ele tem rico. Não tô generalizando, eu só tô generalizando. Eu tô generalizando mas não generalizando. Vai entender o que eu quero dizer. Ele atingiu sucesso mais velho já. Quanto de vida, de sofrimento ele passou para conseguir chegar nesse sucesso? Será que vale? Isso é sucesso? Tem dinheiro. 40 anos. Ele gastou a vida dele já. Bom, tudo bem. Talvez tu me diga, não, meu pai é novo, minha família é nova e teve sucesso. Ótimo, maravilha. Tu faz parte de 1% agora. Mas tu não tem... Eu tô falando pros 99 aqui. E é feito pros 99. Talvez teus pais tenham sucesso e são mais novos, de repente... não sei como tu estaria aqui, porque eles iriam te educar, tu iria ser fruto do sucesso deles. Enfim, se tu tá aqui, é útil de qualquer forma. Então, tu me entendeu onde eu quis chegar. E como é que eles moldam isso? Então, essa criança, ela nasce... Como é que isso acontece, esse processo? Essa criança, ela quer amor. Ela quer se sentir abraçada. Ela quer se sentir aprovada. Ela quer amor dos pais. Ela quer a aceitação das pessoas. Essa criança, ela não tem controle da sua própria mente. Ela é um papel em branco. E aí, tu, pequenininho, faz um desenho lindo. Né, lindo, pra ser bonito, porque é uma criança, né? E mostra lá pro pai ou pra mãe. Eu vou dar um exemplo, né? E ele olha e... Não tem tempo, filho. Sai com isso, não tem tempo agora. Imagina essa criança experimentando esse desamor, experimentando a rejeição. Imagina essa criança quando está na escola e os coleguinhas zombam do teu dente podre, ou da tua gordura, se tu era gordo, ou da tua magreza, se tu era magro. E todo mundo rindo de ti. Brincadeiras, apelido. Quanto de trauma tu vai acumulando? Porque uma criança não tem controle emocional, não é controle, mas desenvolvimento emocional nenhum. É um papel em branco. É um ser totalmente inocente, cara. Tá me entendendo onde eu quero chegar? Isso cria traumas. Cria traumas. E esses traumas, aí vem o diabo. E ele, através desses pensamentos negativos que vêm com tudo isso, ele planta sementes de medo na mente dessas pessoas e de várias emoções e formas negativas de pensamento. E aí se cria o ego, que é um outro módulo que a gente está estudando aqui também, que é a morte do ego. E o ego basicamente seria a inconsciência. É tudo o mesmo pacote, cara. Isso é desenvolvimento pessoal profundo.
é inconsciência. É quando tu confunde esses pensamentos, esse ego que tenta te defender que é os traumas. A mente, basicamente, ela se apossua. O diabo apossua da tua mente e tu não passa a não ter mais controle, autonomia, porque tu vai perdendo isso ao longo do tempo. Toda a tua autenticidade, toda a tua autonomia, toda a tua entusiasmo, criatividade, autoestima, isso se vai por água abaixo com toda essa história que eu contei, todo esse desamor que tu experimenta. E aí tu passa a acreditar que tu não é muita coisa, que tu é pequeno, que tu é frágil e tu precisa da educação dos professores, da educação dos teus pais, ou seja, eles criam um problema, né, para depois vender a solução. E aí tu passa a vida inteira sem o domínio próprio do pensamento independente. Tu não pensa mais por si mesmo e as outras pessoas pensam por ti. Os professores falam como tu deve viver a vida. Os teus pais falam como tu deve viver a vida. E tu foi programado lá atrás a ir por eles, porque tu vai experienciar coisas negativas, sofrimento. E tu não quer experienciar sofrimento. Tu não quer desagradar a eles. Tu não quer sentir esse desamor novamente. O que tu vai e faz? Cai que nem um pato e faz exatamente o que eles estão falando. Cria toda uma identificação, tu cria todo um falso eu baseado nisso. Então tu cria um eu ilusório, mental, e tu vira isso, se desassociando da tua essência e sendo isso. Então, por isso que os que estão acima, os líderes religiosos, o professor, tu me entendeu? Os pais, o diabo ele usa eles para iniciar o seu processo de controle mental. Porque quando tu é uma criança, tu não tem controle pelo diabo, tu é maravilhoso, tu é puramente Deus divino. Mas agora eu vou falar uma coisa, tá? Não vai me culpar os teus pais, os teus professores e líderes religiosos, seja quem está acima de ti, quem te moldou mentalmente e tudo mais. Porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que fizeram, eles não faziam a mínima ideia. E sim, eles deram sim o melhor que eles puderam. Ah, tu vai me dizer, mas meu pai foi um filho da puta, minha mãe foi uma porra. Tudo bem, tu pode ter essa opinião. Mas, querendo ou não, eles não sabem o que fazem. Eles não tiveram a oportunidade de estar assistindo uma videoaula como essa, num tempo totalmente diferente, então não culpa eles. Então, perdoa eles por tudo, não vai ficar revoltado com eles, apenas é para te entender e para te conseguir expandir a tua consciência, para te conseguir identificar isso e resolver esses problemas emocionais, mentais, é para te ter consciência do que acontece contigo, com a tua mente, com o teu espírito e com o teu corpo, para te começar a ter consciência. E a consciência, ela é o primeiro passo para te desassociar, para te ver que isso, tu enxergar a ilusão, é tu dar um passo para trás e enxergar a ilusão é o primeiro passo para se desassociar dela. E passar a ser, mais uma vez, quem tu realmente é. Então, se cria, como eu falei, né, todo esse molde que moldam e todo como se falam para te ser, tu passa a ser mais um NPCzinho no mundo, mais um robô, né, mais um empregado, porque a escola forma empregados, a escola não forma empreendedores. Não estou dizendo que ser empregado é errado, tem que ser empreendedor, não é isso. Eu estou só dizendo que a escola forma
empregadores. A escola não ensina a usar a tua mente. A escola não ensina a como cuidar das suas finanças. A escola não ensina como nada. A escola apenas ensina conhecimentos que realmente, não resolvem nada de fato. Vão te ajudar, óbvio que é importante, mas o que é importante de verdade eles não ensinam. O que é fundamental, o que transforma a vida, eles não ensinam. Não que não é importante, só que o que é mais importante é isso que tu está aprendendo agora, que realmente vai transformar a tua vida. Inclusive teve muitos que tiveram sucesso, alto sucesso, ficaram milionários sem nem ter escolaridade. Inclusive é até melhor tu não ter escolaridade do que ter, justamente por causa dessas coisas que eu falei, né? Tu não foi moldado, não foi programado, então ótimo. Então, eles passam esses conceitos, passam essas ideias para ti e tu começa a colocar no teu sistema de crenças, moldes mentais, e tu passa a ver o mundo com esses mesmos filtros que eles viram. E sendo essa resposta automática, não somada a isso, os teus traumas, tu passa a ver tudo conforme teus traumas, tu passa a ver tudo que tu sofreu, tu vê como se tu fosse o centro do universo. Você cria um egocentrismo gigante e tu não é o centro do universo. As pessoas não estão nem aí pra ti. Então, tu passa a viver de acordo com a ideia deles. E é que nem eu falei, a ideia deles levaram eles a algum lugar? Não. Então, tu é inteligente o suficiente para entender onde eu quis chegar. Que é o quê? Entender, se afastar, se desassociar desses moldes e passar a pensar por si mesmo e não pensar pelo que eles falaram para ti, ou o que a sociedade falou para ti, ou o que o jornal fala para ti, como agir, como deve ser as tuas ideias, o que tu vai fazer na tua vida, e sim pensar por si mesmo e não deixar que eles pensem por ti. Pensar por si mesmo, fazer as próprias escolhas. É assim que tu deve viver a vida, para ter a realidade que eles nunca, jamais chegaram perto e chegarão perto. E só depois que eles estão com 50, 60 anos que eles passam a entender que eles passaram, que eles viveram, não passou de uma grande perda de tempo, mas aí já é tarde. Então sim, existe uma grande vontade na mente dessas pessoas de quererem programarem as crianças. Quantas crianças tu já viu que os pais batem e agridem e ficam bravos, uma raiva absurda, eles contam a raiva em criança? Tudo isso basicamente é sim uma mente, é o diabo usando os pais, os líderes religiosos, os professores usando, porque eles controlam 98% das pessoas, provavelmente controlam os pais, controlam de certa forma os professores, controlam a mente, grande parte dessa mente, e ele consegue então, a partir dessas pessoas, criar a sua obra, que é afastar as crianças do seu pensamento independente. E eles conseguem. Realmente conseguem. Se as pessoas não fossem à escola, não fossem a... Não é bem por aí. Mas elas têm que ir. Só que elas... Se elas fossem ensinadas, essas coisas fossem ensinadas para ela estaria blindada. O problema não é os pais, a igreja, não é o problema. O problema é uma criança totalmente inocente deixar as pessoas não ter o seu próprio controle ainda da mente, deixar as outras pessoas pensarem por elas. Esse é o problema. Mas se, por exemplo, eu hoje, com o meu controle da minha mente, que eu sei, eu poderia ir na mesma escola que eu frequentei,
nos mesmos professores, nos mesmos pais, posso estar do lado de todo mundo, que eu estaria blindado, porque eu tenho o controle da minha mente. E eu sou bem blindado já sobre essas armadilhas. Sobre isso, eu tenho poder independente do pensamento e nada me tira. Então, essa é a astúcia do diabo. Por isso que ele age na criança, com os pais, todo esse processo. O diabo ele consegue controlar a mente dessas pessoas justamente por causa disso, entendeu? Porque a criança ela não tem ainda pensamento independente, ela é um papel em branco. Então, o melhor lugar para controlar, iniciar o controle da mente de uma pessoa é uma criança. É um papel em branco. Então, é basicamente isso. Esse é o módulo Educação e Religião. Espero que tu possa ter entendido a minha mensagem e reflita sobre. Olha para o seu passado, reflita sobre os teus traumas, sobre o que tu passou, e provavelmente esses traumas, eles te colocaram um filtro e tu passa a reproduzir a mesma inconsciência sempre, criando os mesmos resultados sempre. É isso que os traumas fazem. E se tu pensar independente, se tu trazer consciência sobre esses traumas e medos e essas crenças erradas e tudo mais, se tu conseguir identificar isso e trazer consciência, é o primeiro passo para se desassociar disso e se libertar desses condicionamentos e passar a pensar por si mesmo e não deixar os outros pensarem por ti. Então a gente aprendeu pelo menos um pouco, né? A gente pôde ter essa noção de que tudo esse processo basicamente tirou toda a autoestima que tu tinha, toda o amor próprio que tu tinha, toda a autonomia que tu tinha de ser quem tu era, te trouxe inconsciência, porque tu se identificou com esses traumas, criou toda uma história, uma narrativa na tua cabeça, e esse ego te afastou. Criou-se o ego, né, que é um mecanismo de defesa, porque o sofrimento é muito grande, então cria-se um mecanismo de defesa que é o ego, que te afasta da tua essência. Por isso que tu, até o momento, perdeu tudo que tu tinha de bom, né? Toda a vida linda e feliz que tu tinha, até o momento, tu não experienciou mais. E quando tu era criança, tu era feliz. E aí tu fala, nossa, a vida de adulto uma merda. Não tem nada a ver com isso. E é por causa disso. Então tirou toda a tua autonomia, todo o teu pensamento independente, todo o teu amor próprio, toda a autoestima, toda a autoconfiança, tudo o que tu veio sem defeitos. Tu não veio com esses problemas que hoje tu tem, defeito e dificuldade. Tu veio abundante, tu veio inteligente, tu veio com entusiasmo, tu veio criativo, tu veio brincando e fazendo o que tu queria fazer e aproveitando os momentos, rindo. Olha uma criança, como ela ri, cara. Ela ri para coisas bobagens, ela é feliz. Observa isso, começa a observar nas crianças, que tu vai entender o que eu tô falando. E repetindo, os pais, os professores, os líderes religiosos não são culpados. O culpado disso tudo é o nosso aclamado, citado tanto aqui até agora, diabo. Esse sim esse espírito maligno é o culpado de todas essas coisas acontecerem. E, né,
com todo esse processo acontecendo, tu pode me entender como que tu começa a errar o alvo. Tu nasce perfeitinho, nasce lindo, perfeito, tu nasce com tudo de bom, amor, entusiasmo, alegria, paz inabalável, criatividade, entusiasmo, e aí tu passa a perder tudo isso por causa do que eu falei, e aí tu começa o quê? Errar o alvo. Errar a Deus. Então, é isso. O diabo, ele, com todo esse sistema, ele consegue, né, controlar a tua mente, e aí tu começa a errar o alvo. E não olha para os teus pais, não olha para todo mundo, para tudo isso que eu falei, e o diabo tá controlando ele. Quem esse cara é para falar isso? Cara, não é bem assim que funciona, tá entendendo? E eu não quero que tu olhe para eles como se eles fossem culpados. Mais uma vez eu tô falando isso, tá? Tu tem que perdoar eles e tudo mais, porque eles não tiveram escolhas sobre o pensamento dele, tá me entendendo? Eles não tiveram a sabedoria que tu tá tendo agora. E eles ainda são eles. Os professores, todas as pessoas que são controladas pelo diabo ainda são elas. É só tu se imaginar, é só tu olhar para quem é tu. Se tu tá tendo esse acesso a esse conteúdo, tu ainda é tu. Só que tem um parasita te desviando. E aí tu tem momentos que tu é feliz, tu sente essas coisas boas, mas aí vem um parasita e te desvia e tudo mais, e tá sempre ali colocando pensamentos e criando uma realidade de merda, mas ainda é tu. Ainda é tu querendo se libertar. Eles ainda, sim, estão evoluindo até o momento que eles chegam velhos, muito velhos, e estão um ser humano... Olha os idosos pra te ver, rindo, aproveitando a vida, uma paz, brincando novamente. É isso que eu tô falando. Ao longo do tempo, depois de muito tempo sofrendo com esse parasita, eles começam a... O parasita, ele cai, porque ele percebe que tudo foi uma ilusão. Então, não julgue eles, entendeu? Não critique eles, apenas esteja consciente dessas coisas. E o passado é o passado. Não sei quantos anos tu tem aqui, mas não sei se... O bom é que tu viveria já uma vida independente deles, né? Acredito que tem mais de 18 anos e começa a ser independente, então isso só passou história. E essa história é apenas para te entender, escavar a fundo e entender sobre... Esse é o autoconhecimento, um autoconhecimento, ter esse autoconhecimento sobre si mesmo, sobre os seus traumas, sobre o que levou a tu a tais traumas. E a gente está só trazendo consciência a tudo isso. Não é para guerrear com eles e nem tirar as crianças da escola, não é isso que eu estou falando aqui, entendeu? O problema não é a escola, o problema não é os professores, o problema não é a igreja. O problema é o diabo controlando, desviando e manipulando a mente delas para exercer o controle da mente dessas pessoas e iniciar o processo mais uma vez, sempre. E não importa aonde, não fica se preocupando também, os meus filhos então não vão para a escola, não importa o que tu passou, quantos anos tu tem, tu pode se libertar a qualquer momento, entendeu? Tu é a tua essência sempre, e essas coisas elas estão fluindo. É só tu pegar e tirar, trazer consciência para qualquer pessoa, a qualquer momento, que ela vai começar a acertar o alvo novamente, entendeu? Então, a mentira, ela tem perna curta, já ouviu? E o diabo é a mentira, e Deus é a verdade, e tu nunca vai perder o que de melhor tu é. E essa essência que eu estou dizendo, tu nunca perde, ela está sempre ali. E é por isso que esse treinamento vai te transformar. Não interessa o que tu passou e nem os traumas que tu passou, isso não se perde, tá entendendo? Então bora pro próximo módulo, tamo junto.